Olá, pequeno místico! Seja muito bem-vindo ao Místico Grego, o lugar onde as antigas histórias ganham vida de maneira calma e profunda. Hoje vamos te conduzir em uma viagem até a Grécia mais antiga, um tempo tão distante que quase parece um sonho. Aqui, cada palavra foi criada para relaxar sua mente, acalmar seu corpo e te acompanhar enquanto o sono chega leve e silencioso. Nesta noite vamos voltar ao começo de tudo. Vamos conhecer como os gregos imaginavam o nascimento do universo. A versão que você vai ouvir foi registrada por um poeta chamado Hesíodo. Ele viveu por volta do século 8 a.C. e escreveu um poema chamado Teogonia. Hesíodo não queria explicar o mundo como um cientista. Ele queria sentir o mistério da criação e transformar esse mistério em poesia. Agora feche os olhos. Respire com calma. Deixe os ombros relaxarem. Solte a tensão do corpo. E vamos entrar juntos no universo que ele descreveu. Tudo começa no silêncio, no vazio, em algo que os antigos chamavam de caos. Um lugar sem forma, sem luz e sem som, que guardava dentro de si o segredo de tudo o que um dia existiria. Depois daquele momento silencioso em que o universo parecia apenas um sussurro adormecido, você sente uma mudança sutil, como se o ar ao seu redor começasse a ganhar peso, profundidade e textura. É como se a própria escuridão respirasse junto com você. O caos, essa vastidão insondável, sem forma e sem limites, começa a se revelar não como um vazio morto, mas como um espaço vivo, carregado de mistério, potencial e uma quietude que parece infinita. É um silêncio antigo, um silêncio que nunca foi quebrado, um silêncio que antecede todas as histórias. Ele envolve você com lentidão e quanto mais você respira, mais você percebe que está sendo puxado para dentro dele. Como se o próprio universo estivesse convidando você a testemunhar seu primeiro despertar. Esse lugar não tem luz, mas não é escuro. Não tem som, mas não é silencioso. Não tem forma, mas não é vazio. É um estado absoluto, onde tudo existe apenas como ideia adormecida. Quanto mais você se permite flutuar nesse espaço primordial, mais percebe que o caos não é confusão, mas um berço imenso, interminável, onde cada possibilidade repousa, esperando por um chamado que ainda não foi dado. O ar parece denso como névoa, mas ao mesmo tempo leve como o sopro de um sonho. Não há direção, não há cima nem baixo, não há limites nem bordas. O caos é tudo e nada ao mesmo tempo. E nesse estado entre o ser e o não ser, você sente que algo está prestes a acontecer. Algo profundo, algo inevitável. É como observar um lago perfeitamente imóvel antes da primeira gota cair. Como sentir o ar parado antes da primeira brisa tocar uma folha. Como ver a noite absoluta antes do primeiro brilho se acender. Você se encontra no limiar exato entre o antes e o começo. E então, nesse silêncio que parece infinito, você sente uma vibração muito suave, quase imperceptível. Uma onda que atravessa o caos como um suspiro leve, delicado, mas cheio de intenção. Essa vibração se espalha devagar, como se estivesse tateando pelo escuro, procurando um lugar para florescer. Você percebe que essa vibração não é algo separado do caos. Ela nasce dentro dele como o pensamento nasce dentro da mente. É o primeiro movimento, o primeiro gesto do universo. É como se o caos estivesse acordando de um sono eterno, reconhecendo que dentro de si existe algo que deseja se tornar. Essa vibração cresce, mas não de forma brusca. Ela se espalha em ondas longas e lentas, como círculos formados pela queda de uma única gota em um lago calmo. Quanto mais se espalha, mais parece ganhar peso, intenção e direção. Você sente esse movimento não nos ouvidos, mas no peito, como se seu próprio coração estivesse em sintonia com o compasso da criação. A vibração se torna um murmúrio se torna um eco, o eco se torna luz, mas não uma luz brilhante ou forte, é uma luz suave, como o primeiro brilho do amanhecer por trás das montanhas. Uma luz que não cega, mas acolhe. Ela se expande devagar, dando forma ao que estava escondido, despertando algo que sempre existiu,
mas nunca havia sido visto. Então, como uma flor brotando na escuridão, como um canto surgindo de uma voz adormecida, como um pensamento emergindo de um sonho profundo, ela aparece. Gaia, a terra primordial, mas ainda não completamente desperta, ainda não visível como o mundo, como o chão, como montanhas ou oceanos. Neste primeiro momento, Gaia é apenas presença, uma presença majestosa, serena, poderosa, mas ainda embrionária. Ela se manifesta como sensação, como calor suave que se espalha pelo caos, trazendo pela primeira vez um vislumbre de forma dentro do informe. Essa presença cresce como se estivesse respirando. Em cada inspiração, ela toma espaço. Em cada expiração, ela revela a intenção. A energia ao seu redor muda. O caos, antes indiferenciado, começa a se moldar em torno dela. Ele ganha densidade, contorno sutil, como se estivesse se organizando pela primeira vez. O universo inteiro parece se inclinar na direção dessa nova força. É como se Gaia fosse um farol silencioso emergindo na escuridão eterna. Uma centelha de ordem, equilíbrio e vida dentro do infinito informe. Você sente sua presença não apenas ao redor, mas dentro de si. Gaia pulsa devagar com um ritmo quase maternal. Um ritmo que diz que tudo o que existe hoje, todas as montanhas, todos os vales, todos os rios, todas as árvores, todo sopro de vida, estavam dormindo dentro dela desde sempre, esperando apenas por esse primeiro despertar. Mas antes que Gaia se revele totalmente, há outra cena se formando ao seu redor. Como se o caos estivesse abrindo uma cortina para mostrar não apenas a criação, mas também aqueles que preservaram essa memória ao longo dos séculos. A escuridão suave começa a se dissolver, e no lugar dela surge uma textura diferente. A luz muda, o cheiro muda, o som muda, o ar agora tem perfume de madeira queimada, azeite aquecido, ervas silvestres secando ao sol. A sensação de estar suspenso no vazio dá lugar ao toque firme da terra sob os pés. Você sente a temperatura morna da noite se aproximando, misturada com vento leve que carrega consigo histórias e segredos antigos. Você está novamente na Grécia Antiga. A vila aparece ao seu redor, não como uma visão brusca, mas como um sonho que se materializa devagar, tomando forma diante dos seus olhos. As casas simples de pedra bruta se alinham à sua volta. As tochas acesas iluminam as paredes com luz amarelada. As sombras dançam lentamente, como se tivessem vida própria. A lua ainda não subiu, mas o céu começa a receber suas primeiras estrelas. As pessoas da vila caminham em silêncio, recolhendo-se para suas casas. As crianças são chamadas pelas mães com voz suave. Os homens guardam ferramentas de madeira usadas para moer grãos. As mulheres apagam pequenas fogueiras acesas para secar ervas. A vida é simples, mas carregada de um respeito profundo pelos deuses. E então você o vê, o ancião, ele caminha devagar, apoiando-se em um cajado que parece tão antigo quanto as histórias que carrega. Seu rosto é marcado pelo tempo, mas seus olhos brilham com a intensidade de quem conhece segredos que ultrapassam gerações. Ele olha para você com a naturalidade de quem já esperava a sua chegada. Sem dizer palavra, ele faz um gesto para que você o siga. Vocês caminham juntos por uma trilha estreita, iluminada apenas pelo fogo de algumas tochas que tremulam com o vento. O som da vila se torna distante. O ar muda de novo, ficando mais frio e mais silencioso, até que vocês chegam a uma pequena casa de pedra, onde uma família inteira já está reunida em torno do fogo. Quando você entra, o calor da chama envolve seu corpo, a luz laranja ilumina os rostos atentos da família, que se ajeita para ouvir a história daquela noite. O ancião se senta lentamente sobre um tapete de fibra trançada. Ele respira fundo, fecha os olhos por um instante, como se estivesse buscando uma memória adormecida, e então começa Havia um tempo, ele diz, com voz grave e suave, quando não existia nada. Nada além do caos. Não o caos que conhecemos como desordem, mas um estado de pura potencialidade. Um espaço sem forma, infinita e silenciosamente esperando por algo. E dentro desse espaço, dentro desse profundo silêncio, uma força começou a despertar. Essa força era Gaia, a terra primordial, a mãe
de tudo. Enquanto o ancião fala, você não apenas ouve, você sente o fogo parece mudar de cor, assumindo tons de cobre e ouro. As paredes da casa parecem se afastar, como se o espaço tivesse se expandindo. O teto parece desaparecer, revelando um céu que não é o da vila, mas o da criação. A família ao redor fica imóvel, ouvindo cada palavra como se o próprio tempo tivesse parado. O ancião continua, descrevendo Gaia não como uma deusa rígida, mas como uma presença viva, respirante, emergindo lentamente do caos. Ele fala de sua força suave, de sua profundidade, de sua capacidade de gerar tudo o que ainda viria a existir. E enquanto ele fala, você sente que Gaia está se aproximando, não fisicamente, mas como luz, como calor, como uma energia que se expande e envolve tudo. É como se o universo estivesse sendo moldado diante dos seus olhos. E então, no exato momento em que o ancião inspira profundamente para continuar sua história, Gaia desperta. Ela se revela como a primeira forma no meio do informe, como o primeiro contorno dentro do infinito, como a primeira presença capaz de sustentar vida. O ancião abre os olhos. A chama do fogo cresce por um instante. A sala inteira parece respirar. E você entende que acabou de testemunhar o primeiro nascer do mundo. Olá, pequeno místico! Seja muito bem-vindo ao Místico Grego, o lugar onde as antigas histórias ganham vida de maneira calma e profunda. Hoje, vamos te conduzir em uma viagem até a Grécia mais antiga, um tempo tão distante que quase parece um sonho. Aqui, cada palavra foi criada para relaxar sua mente, acalmar seu corpo e te acompanhar enquanto o sono chega leve e silencioso. Nesta noite vamos voltar ao começo de tudo. Vamos conhecer como os gregos imaginavam o nascimento do universo. A versão que você vai ouvir foi registrada por um poeta chamado Hesíodo. Ele viveu por volta do século 8 a.C. e escreveu um poema chamado Teogonia. Hesíodo não queria explicar o mundo como um cientista. Ele queria sentir o mistério da criação e transformar esse mistério em poesia. Agora feche os olhos. Respire com calma. Deixe os ombros relaxarem. Solte a tensão do corpo. E vamos entrar juntos no universo que ele descreveu. Tudo começa no silêncio, no vazio, em algo que os antigos chamavam de caos. Um lugar sem forma, sem luz e sem som, que guardava dentro de si o segredo de tudo o que um dia existiria. Depois daquele momento silencioso em que o universo parecia apenas um sussurro adormecido, você sente uma mudança sutil, como se o ar ao seu redor começasse a ganhar peso, profundidade e textura. É como se a própria escuridão respirasse junto com você. O caos, essa vastidão insondável, sem forma e sem limites, começa a se revelar não como um vazio morto, mas como um espaço vivo, carregado de mistério, potencial e uma quietude que parece infinita. É um silêncio antigo, um silêncio que nunca foi quebrado, um silêncio que antecede todas as histórias. Ele envolve você com lentidão, e quanto mais você respira, mais você percebe que está sendo puxado para dentro dele. Como se o próprio universo estivesse convidando você a testemunhar seu primeiro despertar. Esse lugar não tem luz, mas não é escuro. Não tem som, mas não é silencioso. Não tem forma, mas não é vazio. É um estado absoluto, onde tudo existe apenas como ideia adormecida. Quanto mais você se permite flutuar nesse espaço primordial, mais percebe que o caos não é confusão, mas um berço imenso, interminável, onde cada possibilidade repousa, esperando por um chamado que ainda não foi dado. O ar parece denso como névoa, mas ao mesmo tempo leve como o sopro de um sonho. Não há direção, não há cima nem baixo, não há limites nem bordas. O caos é tudo e nada ao mesmo tempo. E nesse estado entre o ser e o não ser, você sente que algo está prestes a acontecer. Algo profundo, algo inevitável. É como observar um lago perfeitamente imóvel antes da primeira gota cair. Como sentir o ar parado antes da primeira brisa tocar uma folha. Como ver a noite absoluta antes do primeiro brilho se acender. Você se encontra no limiar exato entre o antes e o começo.
E então, nesse silêncio que parece infinito, você sente uma vibração muito suave, quase imperceptível, uma onda que atravessa o caos como um suspiro leve, delicado, mas cheio de intenção. Essa vibração se espalha devagar, como se estivesse tateando pelo escuro, procurando um lugar para florescer. Você percebe que essa vibração não é algo separado do caos. Ela nasce dentro dele como o pensamento nasce dentro da mente. É o primeiro movimento, o primeiro gesto do universo. É como se o caos estivesse acordando de um sono eterno, reconhecendo que dentro de si existe algo que deseja se tornar. Essa vibração cresce, mas não de forma brusca. Ela se espalha em ondas longas e lentas, como círculos formados pela queda de uma única gota em um lago calmo. Quanto mais se espalha, mais parece ganhar peso, intenção e direção. Você sente esse movimento não nos ouvidos, mas no peito, como se seu próprio coração estivesse em sintonia com o compasso da criação. A vibração se torna um murmúrio se torna um eco, o eco se torna luz, mas não uma luz brilhante ou forte, é uma luz suave, como o primeiro brilho do amanhecer por trás das montanhas. Uma luz que não cega, mas acolhe. Ela se expande devagar, dando forma ao que estava escondido, despertando algo que sempre existiu, mas nunca havia sido visto. E então, como uma flor brotando na escuridão, como um canto surgindo de uma voz adormecida, como um pensamento emergindo de um sonho profundo, ela aparece. Gaia, a terra primordial, mas ainda não completamente desperta, ainda não visível como o mundo, como o chão, como montanhas ou oceanos. Neste primeiro momento, Gaia é apenas presença, uma presença majestosa, serena, poderosa, mas ainda embrionária. Ela se manifesta como sensação, como calor suave que se espalha pelo caos, trazendo pela primeira vez um vislumbre de forma dentro do informe. Essa presença cresce como se estivesse respirando. Em cada inspiração, ela toma espaço. Em cada expiração, ela revela a intenção. A energia ao seu redor muda. O caos, antes indiferenciado, começa a se moldar em torno dela. Ele ganha densidade, contorno sutil, como se estivesse se organizando pela primeira vez. O universo inteiro parece se inclinar na direção dessa nova força. É como se Gaia fosse um farol silencioso emergindo na escuridão eterna. Uma centelha de ordem, equilíbrio e vida dentro do infinito informe. Você sente sua presença não apenas ao redor, mas dentro de si. Gaia pulsa devagar com um ritmo quase maternal. Um ritmo que diz que tudo o que existe hoje, todas as montanhas, todos os vales, todos os rios, todas as árvores, todo sopro de vida, estavam dormindo dentro dela desde sempre, esperando apenas por esse primeiro despertar. Mas antes que Gaia se revele totalmente, há outra cena se formando ao seu redor. Como se o caos estivesse abrindo uma cortina para mostrar não apenas a criação, mas também aqueles que preservaram essa memória ao longo dos séculos. A escuridão suave começa a se dissolver, e no lugar dela surge uma textura diferente. A luz muda, o cheiro muda, o som muda, o ar agora tem perfume de madeira queimada, azeite aquecido, ervas silvestres secando ao sol. A sensação de estar suspenso no vazio dá lugar ao toque firme da terra sob os pés. Você sente a temperatura morna da noite se aproximando, misturada com vento leve que carrega consigo histórias e segredos antigos. Você está novamente na Grécia Antiga. A vila aparece ao seu redor, não como uma visão brusca, mas como um sonho que se materializa devagar, tomando forma diante dos seus olhos. As casas simples de pedra bruta se alinham à sua volta. As tochas acesas iluminam as paredes com luz amarelada. As sombras dançam lentamente, como se tivessem vida própria. A lua ainda não subiu, mas o céu começa a receber suas primeiras estrelas. As pessoas da vila caminham em silêncio, recolhendo-se para suas casas. As crianças são chamadas pelas mães com voz suave. Os homens guardam ferramentas de madeira usadas para moer grãos. As mulheres apagam pequenas fogueiras acesas para secar ervas. A vida é simples, mas carregada de um respeito profundo pelos deuses. E então você o vê
O ancião, ele caminha devagar, apoiando-se em um cajado que parece tão antigo quanto as histórias que carrega. Seu rosto é marcado pelo tempo, mas seus olhos brilham com a intensidade de quem conhece segredos que ultrapassam gerações. Ele olha para você com a naturalidade de quem já esperava sua chegada. Sem dizer palavra, ele faz um gesto para que você o siga. Vocês caminham juntos por uma trilha estreita, iluminada apenas pelo fogo de algumas tochas que tremulam com o vento. O som da vila se torna distante. O ar muda de novo, ficando mais frio e mais silencioso, até que vocês chegam a uma pequena casa de pedra, onde uma família inteira já está reunida em torno do fogo. Quando você entra, o calor da chama envolve seu corpo, a luz laranja ilumina os rostos atentos da família, que se ajeita para ouvir a história daquela noite. O ancião se senta lentamente sobre um tapete de fibra trançada. Ele respira fundo, fecha os olhos por um instante, como se estivesse buscando uma memória adormecida, e então começa... Havia um tempo, ele disse, com voz grave e suave, quando não existia nada. Nada além do caos. Não o caos que conhecemos como desordem, mas um estado de pura potencialidade. Um espaço sem forma, infinita e silenciosamente esperando por algo. E dentro desse espaço, dentro desse profundo silêncio, uma força começou a despertar. Essa força era Gaia, a terra primordial, a mãe de tudo. Enquanto o ancião fala, você não apenas ouve, você sente... O fogo parece mudar de cor, assumindo tons de cobre e ouro. As paredes da casa parecem se afastar, como se o espaço estivesse se expandindo. O teto parece desaparecer, revelando um céu que não é o da vila, mas o da criação. A família ao redor fica imóvel, ouvindo cada palavra como se o próprio tempo tivesse parado. O ancião continua, descrevendo Gaia não como uma deusa rígida, mas como uma presença viva, respirante, emergindo lentamente do caos. Ele fala de sua força suave, de sua profundidade, de sua capacidade de gerar tudo o que ainda viria a existir. E enquanto ele fala, você sente que Gaia está se aproximando, não fisicamente, mas como luz, como calor, como uma energia que se expande e envolve tudo. É como se o universo estivesse sendo moldado diante dos seus olhos. E então, no exato momento em que o ancião inspira profundamente para continuar sua história, Gaia desperta. Ela se revela como a primeira forma no meio do informe, como o primeiro contorno dentro do infinito, como a primeira presença capaz de sustentar vida. O ancião abre os olhos. A chama do fogo cresce por um instante. A sala inteira parece respirar. E você entende que acabou de testemunhar o primeiro nascer do mundo. O ancião solta o ar devagar, e a fumaça do seu suspiro parece se misturar com a fumaça da lareira, subindo em espirais lentas em direção àquela abertura, no teto onde vemos o universo. Ele diz, com a voz tão profunda quanto a terra que descreve: Gaia estava só, mas a solidão de uma deusa primordial não é tristeza, é plenitude, é um cálice transbordando. Ela sentiu, em sua própria vastidão, que precisava de um par, não de alguém para governá-la, mas de alguém para abraçá-la. Hesíodo nos conta, o ancião murmura olhando para as chamas, que Gaia não precisou de outro ser para criar. A força estava toda nela. E então, no movimento de pura vontade e amor, ela exalou. Você sente na sala uma brisa fresca tocar seu rosto. Não é um vento frio, mas aquele frescor noturno que alivia a pele depois de um dia de sol. De seu próprio ser, ela fez nascer Urano, o céu estrelado. Ele não nasceu pequeno e cresceu, como nós. Ele nasceu imenso, tão grande quanto ela, feito sob medida para cabrelar inteiramente. Imagine um cobertor tecido com a própria noite, um manto infinito de veludo azul escuro, salpicado de diamantes, que nunca param de brilhar. Urano se estende sobre Gaia. É o primeiro abraço da história. O céu se deita sobre a terra. Não há separação entre eles. Não há distância. Apenas o toque constante, eterno e seguro do firmamento roçando as curvas do mundo. O ancião faz uma pausa e olha para você. Você consegue imaginar a paz desse momento? O silêncio absoluto de quando o céu encontrou seu lugar de descanso. É a mesma paz que você sente quando se deita. Fecha os olhos
e sente o peso suave dos lençóis cobrindo seu corpo. É a memória antiga de ser protegido. E sob esse abraço, continua o ancião baixando o tom de voz. Gaia continuou a sonhar, e seus sonhos se tornaram sólidos. Seus ossos se ergueram, rompendo a superfície plana, buscando tocar ainda mais fundo naquele céu estrelado. Assim nasceram as Oreia, as altas montanhas. Você quase pode ouvir o som, o estrondo grave, mas extremamente lento, como o som de placas tectônicas se acomodando ao longo de milênios. Picos de pedra rasgando a névoa, vales profundos se desenhando como linhas na palma de uma mão divina. As montanhas são os tronos silenciosos da terra. Elas nasceram para serem moradas, moradas para as ninfas que ainda viriam, lugares de refúgio, lugares onde o silêncio habita. E Gaia suspirou novamente. E de seu peito fluiu Pontos, o mar infrutífero. O ancião sorri levemente ao usar essa palavra. Infrutífero, dizia o poeta. Não porque fosse morto, mas porque não precisou de semente para nascer. Foi pura criação líquida, um oceano vasto, de águas profundas e salgadas, que preencheu os vazios entre as montanhas. Agora, ouça. O som do mar é a respiração de Gaia adormecida. É o balanço que nina o mundo desde o primeiro dia. A sala onde você está parece flutuar. As paredes de pedra parecem menos sólidas. Você se sente seguro entre a estabilidade das montanhas e o balanço do mar, coberto pelo manto estrelado de Urano. O universo agora tem forma. Tem chão, tem teto, tem profundidade. É um lar, mais um lar. O ancião diz, voltando a olhar para o fogo, sua expressão ficando um pouco mais séria, mas ainda serena. Um lar precisa de vida. A terra e o céu, Gaia e Urano, estavam unidos num abraço tão apertado, tão contínuo, que nada conseguia se mover entre eles. Eles se amavam com a força da gravidade. E desse amor nasceram os primeiros filhos, verdadeiros, não elementos, mas deuses. O ancião se inclina para a frente, e a luz do fogo desenha sombras profundas em seu rosto. Eles não eram como os homens, eram gigantes, eram forças da natureza, com nomes e vontades. O primeiro foi Oceano, não o mar que vemos na praia, mas o grande rio cósmico que circunda tudo. O anel de águas profundas que abraça a cintura do mundo. Depois veio Crios, Zeus, Jápeto, nomes que soam como pedras rolando numa caverna profunda. Veio Hyperion, o fogo do alto, aquele que brilha antes mesmo do sol existir. Veio Theia, a deusa que dá brilho ao ouro e às pedras preciosas escondidas na escuridão da terra. Veio Nimasane, a memória, aquela que guarda todas as histórias, inclusive esta que vos conto agora. Sem ela, o tempo passaria e nada restaria. E veio Rhea, a mãe, aquela que flui, aquela que um dia salvaria a todos nós. Eram 12 ao todo. Os titãs, eles eram belos, diz o ancião com admiração. Eram perfeitos, filhos da terra e do céu. Mas havia um problema. O ancião faz uma pausa longa. O vento lá fora parece assobiar um pouco mais forte, fazendo a chama da lareira dançar. Urano amava Gaia, mas ele amava mais a sua própria perfeição. Ele olhava para aqueles filhos, tão grandes, tão poderosos, e sentiu algo que um pai jamais deveria sentir. Ele não sentiu orgulho, ele sentiu medo. E o medo é a única coisa capaz de transformar o abraço de proteção em uma prisão sufocante. O ancião recosta-se novamente na parede de pedra, e o som das ondas diminui um pouco, dando lugar apenas ao silêncio da noite grega. Mas isso ele sussurra como quem conta um segredo perigoso. Isso é o início da primeira tragédia. E a noite ainda é uma criança. Vamos deixar os titãs respirarem por um momento antes que a sombra do pai caia sobre eles. Feche os olhos agora, pequeno místico. Sinta o peso do cobertor sobre você como se fosse o próprio Urano. Sinta a firmeza da cama como se fosse a própria Gaia. Você está seguro no meio do abraço. Primordial. O conflito virá, mas não agora. Agora, existe apenas o céu, a terra e o mar. Respire. O ancião, de repente, para de mexer nas brasas. Ele franze a testa.
como se tivesse ouvido um som que só ele consegue escutar. Ele leva a mão à barba branca e solta um riso baixo, rouco e cansado. Perdoe este velho, ele diz, balançando a cabeça devagar. O sono pesa nas minhas pálpebras e às vezes a memória salta pedras no riacho. Eu falei da beleza dos titãs? Sim, mas eu esqueci de contar o que veio depois. E sem essa parte, nada do que acontece agora faria sentido. Gaia não parou nos titãs. A natureza é bela, mas também é terrível. Depois dos deuses dourados, Gaia deu à luz os Ciclopes, Brontis, Estéropes e Arges, ferreiros de um olho só. E depois os Hecatonquiros, seres de 100 braços e 50 cabeças, força pura e bruta. Urano, o pai céu, olhou para os titãs e sorriu, pois eram belos como ele. Mas quando ele olhou para os ciclopes e para os seres de 100 braços, ele não sentiu amor, ele sentiu vergonha. Ele odiou a imperfeição deles. E foi esse ódio que causou a primeira dor do mundo. Assim que eles nasciam, Urano não permitia que vissem a luz. Com seu peso imenso, ele os empurrava de volta. Ele os forçava para dentro das profundezas da Terra, para o ventre escuro de Gaia. Você consegue imaginar a dor de uma mãe que não pode deixar seus filhos saírem? Gaia gemia, não apenas de tristeza, mas de uma pressão física insuportável. Ela estava cheia, esticada, sufocada pelo peso do céu que rejeitava seus filhos. O ancião respira fundo, e a dor de Gaia parece preencher o silêncio da sala. Foi a dor que criou a revolta nas cavernas profundas de seu ser. Gaia não chorou. Ela usou a pressão, o calor e a dor para forjar um novo elemento, o adamantino, um metal cinzento, indestrutível. Com ele, ela moldou uma grande foice, uma lâmina denteada, afiada, capaz de cortar o que parecia eterno. Ela chamou os titãs, seus filhos belos que ainda estavam livres. Ela mostrou a foice e pediu ajuda. Meus filhos, ela disse, seu pai é cruel. Ele nos sufoca. Precisamos separá-lo de nós para que todos possam respirar. O medo tomou conta dos titãs. Enfrentar o céu parecia impossível. Todos recuaram. Oceano, Hiperion, todos baixaram os olhos. Menos um. Cronos, o mais jovem, o de mente retorcida. Ele deu um passo à frente. Seus olhos não tinham medo, tinham cálculo. Ele pegou a foice da mão da mãe. Eu farei, mãe, ele disse. Gaia o escondeu em uma emboscada, um lugar onde a sombra da noite era mais densa. E eles esperaram. A noite caiu, trazendo Urano consigo. O céu desceu sobre a terra, desejoso, cobrindo tudo, confiante em sua supremacia. Foi no momento de maior intimidade, quando o céu estava totalmente deitado sobre a terra, que Cronos agiu. Ele estendeu a mão esquerda e segurou o firmamento. Com a mão direita, ele brandiu a foice. Não houve luta prolongada. Houve apenas um golpe preciso e definitivo. Cronos cortou a ligação entre o pai e a mãe. Urano, ferido e chocado, recuou gritando. Pela primeira vez na eternidade, o céu se soltou da terra. Ele subiu alto, muito alto, impulsionado pela dor, até se fixar lá em cima, onde está hoje. E de repente, o ancião abre os braços, imitando a expansão. Espaço, um suspiro imenso varreu o mundo. O ar entrou correndo no vão que se abriu entre o chão e o céu. As montanhas puderam se esticar, as árvores puderam crescer, sem bater no teto do mundo. Os monstros presos nas profundezas sentiram o alívio do peso que sumiu. A separação foi violenta, mas trouxe a liberdade. Trouxe o espaço onde nós vivemos hoje. O ancião olha para o teto da casa, depois para você. Cronos tornou-se o rei, o novo senhor do cosmos. Mas o sangue de Urano caiu sobre a terra, e dele nasceriam as fúrias. E uma parte caiu no mar, criando uma espuma branca que viajava pelas ondas. Mas isso, ele diz, com um sorriso misterioso, é o começo da beleza, e falaremos dela em outra noite. Por enquanto, sinta apenas o alívio. Sinta o espaço acima da sua cabeça. O céu está lá.
mas não te aperta mais. Você tem espaço para respirar, espaço para sonhar. O peso se foi, a era de Cronos começou. Agora, durma sob a proteção desse espaço novo, tudo está em seu lugar. Respire. O ancião observa as brasas que agora brilham com uma luz mais suave, dourada, quase como mel líquido. O rosto dele relaxa, e as rugas de preocupação que surgiram ao falar da foice, agora se suavizam. Depois da tempestade, ele diz com voz mansa: veio a calmaria, e que calmaria. Com Urano afastado e os monstros presos, o mundo entrou em um estado de graça que os poetas chamariam para sempre de a Era de Ouro. Imagine um mundo onde o inverno nunca chega. Não havia gelo, não havia tempestades destruidoras, não havia seca. A terra, grata pela liberdade, dava frutos sem que ninguém precisasse arar ou plantar. O trigo crescia dourado e alto. As árvores curvavam-se com o peso de figos e azeitonas, e o mel gotejava dos carvalhos ocos. Cronos era o rei, e sob o seu reinado, o tempo parecia suspenso em uma tarde eterna de primavera. As pessoas daquela época não envelheciam como nós. Elas viviam séculos, sempre com a força da juventude. E quando chegava a hora de partir, elas simplesmente adormeciam, transformando-se em espíritos protetores da terra. Não havia leis, porque não havia crimes. Não havia muros, porque não havia ladrões. Havia apenas a abundância e a paz sob o olhar vigilante dos titãs. O ancião suspira e você sente o conforto dessa imagem. A sala parece mais quente, mais acolhedora, como se aquela era de ouro estivesse visitando vocês por um instante. Mas, o ancião diz, baixando o tom, até o sol mais brilhante projeta uma sombra. E a sombra de Cronos morava dentro da sua própria mente. Antes de subir para o alto e se tornar apenas céu, Urano lançou uma maldição sobre o filho. E Gaia, a mãe que tudo sabe, confirmou a profecia. Eles disseram a Cronos: você traiu seu pai, e o destino é um círculo. Um dia, um filho seu fará o mesmo com você. Você perderá seu trono para sua própria descendência. Cronos ouviu aquilo, e a semente do medo, a mesma que enlouqueceu o pai, começou a brotar no filho. Ele se casou com Reia, sua irmã Titânide. Reia, a bela, a fluida, a deusa que representava o fluxo das coisas e a fertilidade. Eles tiveram filhos, filhos divinos, os primeiros da geração que chamaríamos de olímpicos. Primeiro nasceu Este, a deusa da lareira e do fogo sagrado. Depois Deméter, a deusa da colheita. Depois Hera, de passos dourados. Depois Heides, o profundo. E Poseidon, o senhor das águas. Mas Cronos não olhou para eles com o orgulho de um pai. Ele olhou para eles e viu a profecia. Ele viu rivais. E então, Cronos tomou uma decisão terrível. Ele decidiu parar o tempo. Ele decidiu que a sucessão não aconteceria. A cada filho que Reia trazia ao mundo, Cronos o tomava dos braços da mãe. Ele não os machucava com armas. Ele não derramava sangue divino, pois isso seria uma mancha no cosmos. Ele abria sua boca imensa, uma porta para um abismo sem fim, e os engolia inteiros. O ancião faz uma pausa respeitosa. Não imagine isso como um ato de fome carnal. Imagine como um ato de prisão. Cronos aprisionou seus filhos dentro de si mesmo, dentro de sua própria essência atemporal. Lá dentro, na escuridão do ventre do tempo, Hestia, Deméter, Hera, Heides e Poseidon ficaram adormecidos, vivos, imortais, mas parados, impedidos de crescer, impedidos de reinar. Reia mãe sentiu o coração se partir 5 vezes. Ela, que era a deusa do fluxo, via o fluxo da vida ser interrompido pela tirania do marido. A dor de Reia era silenciosa, mas profunda como os oceanos. Ela chorava à noite, e suas lágrimas se tornavam um orvalho que cobria os campos da Era de Ouro. Quando ela sentiu que estava grávida pela 6ª vez, Reia não aguentou mais. Ela desceu da montanha dos titãs e foi procurar ajuda. Ela foi até seus pais, Gaia e Urano, pedindo um conselho, um plano, qualquer coisa que pudesse salvar seu último filho. E a terra e o céu, compadecidos, sussurraram um segredo para ela. Eles disseram para ela ir até a ilha de Creta.
uma ilha selvagem, cheia de cavernas escondidas e florestas densas. Lá, na escuridão protetora de uma gruta no Monte Ida, Rhea deu à luz seu sexto filho, um menino forte, um menino cujos olhos brilhavam com a promessa de tempestades e justiça. Ela o chamou de Zeus. Mas Rhea sabia que Cronos viria. O rei do tempo sempre sabe quando algo novo nasce. Então ela deixou o bebê aos cuidados das ninfas da floresta e dos curetes, guerreiros que batiam suas lanças nos escudos para disfarçar o choro da criança. Rhea voltou para o palácio de Cronos, mas ela não voltou de mãos vazias. O ancião se inclina e seus olhos brilham com a astúcia da história. Ela pegou uma grande pedra, uma pedra oval, pesada, do tamanho de um recém-nascido. Ela enrolou essa pedra em panos macios, em mantas de linho dourado, e a segurou contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Quando Cronos chegou, exigindo a criança, Rhea chorou. Ela estendeu os braços e entregou o embrulho. Cronos não olhou o rosto. Sua arrogância o cegava, sua pressa em parar. O destino o fez descuidado. Ele pegou o embrulho e, num único movimento, engoliu a pedra. Ele sentiu o peso descer para o seu ventre e sorriu. Ele achou que estava seguro, achou que tinha vencido o destino mais uma vez. O grande rei do tempo, que governava o universo inteiro, foi enganado por uma pedra e pelo amor de uma mãe. Longe dali, na ilha de Creta, o verdadeiro herói estava seguro. Zeus crescia, e ele não crescia como uma criança mortal. Ele bebia o leite da cabra malteia e comia o mel das abelhas sagradas. A cada dia seus músculos ficavam mais fortes. A cada dia sua mente ficava mais afiada. Ele crescia sem saber que era um príncipe. Mas o destino, meu jovem, não precisa ser conhecido para ser cumprido. O ancião esfrega as mãos, aquecendo-as no calor do fogo. A era de ouro continuava para os homens. Mas no Monte Olimpo, uma tempestade estava se formando. Não uma tempestade de nuvens, mas uma tempestade de mudança. A pedra estava na barriga do rei. O filho estava na caverna. E o tempo que Cronos tentou tanto controlar, estava correndo contra ele. Mas por hoje vamos deixar Zeus crescer em paz, embalado pelo som das florestas de Creta. Vamos deixar Rhea descansar, com a esperança aquecendo seu coração. O mundo está em silêncio novamente. A justiça virá, mas ela tem seu próprio ritmo. Deite sua cabeça agora. Sinta a tranquilidade daquela caverna em Creta, onde o futuro do mundo dorme protegido. Nada pode te atingir aqui. Durma, respire. O ancião observa as chamas dançarem, e parece ver nelas o passar dos anos. O tempo, ele diz devagar. É uma coisa curiosa. Para Cronos, o tempo era algo para ser devorado, mas para Zeus, lá na ilha de Creta, o tempo foi um professor. O menino cresceu, e não cresceu apenas em tamanho, ele cresceu em esplendor. Imagine um jovem deus no auge de sua força. Sua pele tinha o brilho do bronze polido, seus olhos tinham o azul elétrico das tempestades que se formam no horizonte, e sua barba começava a crescer espessa e escura. Ele corria pelas florestas de Creta mais rápido que o vento norte. Ele lutava com leões e vencia com as mãos nuas. Mas a força física não é suficiente para derrubar um tirano. A força bruta, meu jovem, pode quebrar pedras, mas apenas a sabedoria pode quebrar maldições. E foi a sabedoria que encontrou Zeus. O nome dela era Metis, uma das filhas do oceano, a deusa da prudência, do bom conselho e da astúcia. O ancião sorri com respeito. Foi Metis quem olhou para o jovem Zeus e disse a verdade que ele precisava ouvir. Ela disse que ele não era um órfão da floresta. Ela disse que ele era um príncipe, que seu pai era o rei do universo e que seus irmãos e irmãs viviam presos na escuridão do ventre desse pai. Zeus sentiu a raiva queimar, quente como um raio. Ele queria marchar até o Monte Otris e desafiar Cronos para um combate. Mas Metis, com sua voz suave como a maré, tocou no ombro dele e disse não. Cronos é forte demais para ser vencido pela força. Agora, ele precisa ser vencido por dentro. E assim, Metis preparou uma mistura. Não era um veneno para matar, pois deuses não morrem. Era uma purga, uma bebida feita com ervas antigas,
colhidas nas margens do rio do esquecimento e misturadas com o mel da terra, uma bebida feita para fazer o corpo rejeitar o que não lhe pertence. Zeus, disfarçado, deixou a caverna de sua infância. Ele subiu ao palácio dourado de Cronos. Com a ajuda de sua mãe Reia, que chorou de alegria silenciosa ao ver o filho vivo, Zeus conseguiu entrar no salão do trono. Ele não entrou como guerreiro, ele entrou como servo, como aquele que serve o vinho. Imagine a cena: Cronos, o grande rei, sentado em seu trono de obsidiana. Ele se sentia seguro, ele se sentia eterno. Ele não olhou duas vezes para o jovem que lhe estendia a taça dourada. Ele não reconheceu os próprios olhos naquele rosto. Cronos pegou a taça. O vinho estava misturado com a poção de Metis. Ele bebeu um gole longo, profundo, celebrando seu próprio poder. O ancião faz uma pausa, criando um silêncio pesado na sala. O efeito foi imediato. O estômago do rei Titã, que por eras havia sido uma prisão, convulsionou. A natureza que Cronos tentou controlar se revoltou dentro dele. Primeiro veio a pedra. A grande pedra enrolada em panos, que enganara o rei por anos, foi expelida. Ela caiu no chão do palácio com um estrondo que fez as montanhas tremerem. Essa pedra, dizem, foi colocada depois no centro do mundo, em Delfos, para lembrar a todos que até o tempo pode ser enganado. E depois da pedra, o milagre. Numa sequência de luz e poder, os filhos de Cronos foram libertados. Mas eles não saíram como bebês. No ventre atemporal do pai, eles haviam crescido. Eles saíram adultos, majestosos, radiantes. Héstia, a primeira a nascer, e a última a sair, trazendo o fogo do lar. Deméter, com o cheiro da terra fértil. Hera, com a coroa invisível da realeza. Heides, com o olhar sombrio de quem conhece a escuridão. E Poseidon, com a fúria contida dos oceanos. Eles ficaram ali, no grande salão, olhando para Zeus, o irmão mais novo, que agora era o libertador de todos, 6 deuses. O ancião levanta 6 dedos, e a sombra de sua mão se projeta enorme na parede de pedra. Eles não precisaram dizer uma palavra. O laço entre eles era antigo e inquebrável. Eles eram a nova ordem. Eles eram os olímpicos. Cronos, fraco e chocado, olhou para aqueles 6 jovens deuses e ele soube que seu tempo havia acabado. Ele soube que a profecia de Urano e Gaia havia se cumprido. Ele gritou um grito que convocou seus irmãos, os outros titãs, para a guerra. Mas naquele momento, no salão, havia apenas o alívio do reencontro. A família estava completa, a prisão estava quebrada. Zeus olhou para seus irmãos. Eles olharam para ele. E juntos, eles saíram do palácio sombrio de Cronos. Eles subiram para a montanha mais alta que puderam encontrar, o Monte Olimpo. Lá, onde a neve toca as nuvens, eles montaram sua fortaleza. A Era de Ouro havia terminado. A guerra pelo universo estava prestes a começar. Mas hoje, meu jovem, não falaremos de batalhas. Hoje, quero que você fique com a imagem daquele abraço. O abraço de 6 irmãos que, depois de uma eternidade de solidão e escuridão, finalmente encontraram a luz, e uns aos outros. Sinta a união. Sinta a força de estar junto com quem se ama. Você não está sozinho. Mesmo nas noites mais escuras, a aliança existe. A família está reunida. O Olimpo brilha. Agora, descanse. A guerra pode esperar até o amanhecer. Respire. O ancião puxa o manto de lã mais para perto do pescoço, como se um vento frio tivesse entrado na sala junto com a memória da guerra. A guerra entre deuses? Ele murmura. Não é como a guerra dos homens. Os homens lutam por terra, por ouro, por orgulho. Os deuses lutam pela própria estrutura da realidade. De um lado, no Monte Otris, estavam os titãs, liderados por Cronos. Eles eram imensos, antigos, enraizados na terra, como carvalhos milenares. Eles representavam a força bruta do passado. Do outro lado, no Monte Olimpo, estavam os novos deuses, Zeus e seus irmãos. Eles eram a energia, o relâmpago, o fluxo das marés. Eles representavam o futuro. O ancião olha fixamente para o espaço vazio
entre suas mãos. Durante 10 anos, o mundo tremeu. 10 anos divinos. Se você olhasse para o horizonte naquela época, veria clarões de luz colidindo no céu. Veria montanhas sendo arrancadas e arremessadas como se fossem pedras de estilingue. O mar fervia, o céu rugia, mas ninguém vencia. Os titãs eram fortes demais para cair. Os olímpicos eram rápidos demais para serem pegos. Era um empate cósmico, um equilíbrio de forças que estava exaurindo o mundo. Gaia, a Terra, sentia cada golpe. E Gaia, em sua infinita sabedoria, sabia que aquele ciclo precisava acabar. Ela chamou Zeus, não com uma voz de trovão, mas com o sussurro das folhas nas árvores e o rumor das pedras nas cavernas. Ela disse a ele: Zeus, você é forte, mas a força sozinha não vence o passado. Para vencer, você precisa corrigir o erro do seu avô e do seu pai. Você precisa aceitar o que eles rejeitaram. Zeus, entendeu? Para vencer a guerra no alto das montanhas, ele precisava descer ao lugar mais profundo do mundo. O ancião fecha os olhos por um instante. Zeus desceu. Ele deixou a luz do Olimpo e mergulhou nas entranhas da terra. Ele passou pelas raízes das montanhas, passou pelos rios subterrâneos, até chegar aos portões de bronze do Tártaro. Lá, na escuridão absoluta, estavam eles, os esquecidos, os Ciclopes, Brontes, Estéropes e Arges, e os Hecatonquíros, Briareu, Coto e Giges. Eles estavam presos a Eras, acorrentados pela vergonha de Urano e pelo medo de Cronos. Eles esperavam apenas a eternidade do silêncio. Mas então, eles viram uma luz. Não era a luz do sol, era a luz de um deus jovem que não tinha medo da feiura deles. Zeus se aproximou das celas imensas. Ele não olhou para os Ciclopes com nojo. Ele olhou com respeito. Ele viu nos olhos únicos deles a inteligência de grandes artesãos. Ele olhou para os sem braços dos Hecatonquíros e não viu monstros. Viu aliados poderosos. Zeus levantou a mão e quebrou as correntes. O som do metal se partindo ecoou como um sino de liberdade no submundo. Eu não sou o carcereiro de vocês, Zeus disse. Eu sou o irmão. Venham comigo. O céu precisa mudar. O ancião sorri, e é um sorriso quente. A gratidão, meu jovem, é a magia mais poderosa que existe, mais forte que qualquer feitiço. Os Ciclopes, gratos pela liberdade, decidiram dar a Zeus um presente. Eles não tinham ouro nem joias, mas eles eram ferreiros. Eles sabiam manipular a energia pura ali mesmo, nas forjas profundas do submundo. Eles começaram a trabalhar. Você consegue ouvir o som rítmico de martelos batendo em bigornas cósmicas clang. Eles pegaram a fúria do céu, o brilho das estrelas e o calor do fogo primordial. Eles dobraram a luz. Eles afiaram a eletricidade e entregaram a Zeus a arma suprema, o raio mestre. Não apenas um relâmpago comum, mas a lança de luz que comanda todas as tempestades. Uma arma que nunca erra. Uma arma que ilumina a verdade e pune a arrogância. Para Poseidon, eles forjaram o tridente, uma extensão de sua vontade, capaz de fazer a terra tremer e as águas obedecerem. Para Hades, eles forjaram o elmo das trevas, um capacete que tornava seu usuário invisível, intocável, feito da própria sombra da noite, armados, livres e unidos. Zeus olhou para seus novos aliados e para seus irmãos. Agora sim. Ele disse: agora a guerra termina. O ancião respira fundo, como se o ar da sala tivesse ficado mais leve após a libertação dos prisioneiros. Eles subiram das profundezas, um exército de luz e sombra, subindo para encontrar o destino. Mas a batalha final merece o seu próprio silêncio antes de ser contada. Por agora, fique com a imagem das correntes quebradas. Sinta o alívio de ser aceito. Sinta o poder de ter aliados que os outros desprezaram. A liberdade é o primeiro passo da vitória. Zeus tem o raio na mão. O universo prende a respiração. Tudo está pronto. Durma com a certeza de que as correntes que te prendem também podem ser quebradas. Respire. O
O ancião fecha os olhos e inclina a cabeça, como se estivesse ouvindo um trovão muito distante. Chegou o dia, ele sussurra. O dia que durou uma década, quando Zeus e seus irmãos subiram do Tártaro, trazendo os aliados esquecidos. O Monte Olimpo brilhou com uma luz que não era deste mundo. Do outro lado, no Monte Otris, Cronos e os titãs viram aquilo, e pela primeira vez, a certeza deles vacilou. A batalha final não começou com gritos, começou com o silêncio tático dos novos deuses. Hades, usando o elmo das trevas, tornou-se invisível. Ele deslizou pelas sombras das montanhas, indetectável, entrando nas linhas inimigas como um sopro de ar frio. Ele desarmou os guardas, ele espalhou o medo silencioso que faz o coração gelar antes mesmo do golpe. Poseidon, com o tridente novo em folha, bateu a haste de bronze no chão. A terra respondeu. O Monte Otris, a fortaleza dos titãs, começou a balançar. As raízes de pedra, que pareciam eternas, começaram a rachar. O mar, furioso, subiu pelas encostas, cercando os antigos deuses com uma parede de água e espuma. E então, do alto, veio o julgamento. Zeus ergueu o raio mestre. O ancião abre os olhos, devagar, e o brilho do fogo reflete neles. Não foi apenas um relâmpago, foi uma coluna de pura vontade divina. O céu se abriu e despejou fogo branco sobre os titãs. O som foi tão alto que o universo ficou mudo por um instante, incapaz de processar tanto poder. Cronos tentou revidar. Ele usou o tempo, tentou desacelerar os ataques, tentou envelhecer os inimigos, mas os olímpicos eram a vida renovada, e a vida sempre vence a estagnação. E então, a arma secreta foi revelada. Os Hecatonquíros, Briareu, Coto e Giges. Eles se posicionaram na linha de frente. Com seus 100 braços cada um, eles levantaram 300 pedras imensas de uma só vez. Imagine isso, uma chuva de montanhas, 300 rochas voando pelo céu, bloqueando a luz do sol, caindo sobre os titãs com o peso do próprio mundo. Os titãs, orgulhosos e imensos, foram soterrados. A força bruta deles não pode contra a união dos novos deuses. Cronos caiu de joelhos. O rei do tempo olhou para Zeus, seu filho, e viu o fim de sua era. Ele não viu ódio nos olhos de Zeus. Ele viu destino. A guerra acabou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a batalha. A poeira baixou. O mar se acalmou. Zeus, agora o rei indiscutível, decretou a sentença. Os titãs que lutaram contra a nova ordem foram presos. O destino é irônico, meu jovem. Eles foram enviados para o mesmo lugar onde seus irmãos monstruosos estiveram, para o Tártaro. Mas desta vez, os carcereiros seriam os Hecatonquíros, garantindo que as portas de bronze nunca mais se abrissem. Mas houve um titã que teve um destino diferente. Atlas, o general de Cronos, aquele que liderou os exércitos. Para ele, Zeus reservou uma tarefa especial, uma tarefa de sustentação. Zeus colocou no extremo oeste do mundo, e sobre os ombros largos de Atlas, ele colocou a abóbada celeste. O ancião faz um movimento com os ombros, como se sentisse o peso imaginário. Atlas segura o céu, não como castigo eterno de dor, mas como pilar fundamental. Ele se tornou a coluna que impede o céu de cair sobre a terra novamente. Ele mantém o espaço aberto para que nós possamos viver. A ordem foi restaurada. O Monte Olimpo tornou-se a casa fixa dos deuses. O ancião relaxa na cadeira de madeira, e você sente que a tempestade passou completamente. O mundo está limpo. O ar está fresco, com aquele cheiro de chuva que cai depois de um dia quente. A hierarquia está definida. Zeus no céu, Poseidon no mar, Hades no submundo. A paz reina, mas a paz dos deuses é apenas o cenário para o surgimento de algo mais frágil e mais precioso. O ancião olha para você com ternura. Agora que o mundo está seguro, agora que os monstros estão presos e o céu está firme, agora é hora de falar sobre nós, sobre a humanidade. Mas isso é uma história
para o próximo suspiro do fogo. Sinta a estabilidade do chão. Atlas está segurando o céu para você. Nada vai cair. Tudo está firme. Tudo está seguro. Durma sob o teto do mundo. Respire. O ancião sorri, mas é um sorriso pensativo. Ele passa a mão pela testa, como se lembrasse de uma dor de cabeça antiga. A guerra acabou, ele diz. Mas o medo é uma erva daninha difícil de arrancar. Zeus era o rei, mas Zeus se lembrava do que aconteceu com seu pai, Cronos, e se lembrava do que aconteceu com seu avô, Urano. O ciclo de um filho destronando o pai parecia ser a lei do universo. E Gaia, a terra que tudo sabe, sussurrou uma nova profecia. Ela disse a Zeus: cuidado, sua primeira esposa, Metis, a deusa da prudência e da astúcia, está grávida. A primeira filha será sábia e forte, mas o segundo filho nascerá para ser o rei dos reis e tomará o seu trono. Zeus sentiu o frio na espinha. Ele olhou para Metis. Metis era aquela que tinha dado a poção para salvar os irmãos de Zeus. Ela era a inteligência por trás do trono. Zeus a amava à sua maneira, mas ele amava mais o seu poder. Porém, Zeus não era bruto como Cronos. Ele não esperou a criança nascer para devorá-la. E ele não usou a violência. Ele usou a astúcia da própria esposa. Um dia, Zeus propôs um jogo de transformações. Metis, confiante, mudou sua forma. Ela se tornou pequena, talvez uma gota d'água, talvez uma mosca, talvez um pensamento. E num movimento rápido, Zeus a engoliu. O ancião faz uma pausa e olha profundamente para você. Não pense nisso como uma morte. Deuses não morrem. Metis não foi para o estômago de Zeus. Ela foi para a mente dele. Ao engolir a prudência, Zeus se tornou o deus mais sábio de todos. Metis continuou vivendo dentro dele, sussurrando conselhos, guiando suas decisões. Zeus quebrou o ciclo. Ele não apenas prendeu o destino, ele se fundiu com ele, mas a criança que estava no ventre de Metis não parou de crescer. Algum tempo depois, Zeus sentiu uma dor terrível. Não na barriga, mas na cabeça. Imagine uma pressão insuportável, como se uma tempestade de trovões estivesse acontecendo dentro do crânio do rei dos deuses. Ele gritava, e seus gritos faziam o Olimpo tremer mais do que na guerra contra os titãs. Os deuses correram para ajudar. Mas o que fazer quando a dor é divina? Foi Hefesto, o ferreiro, ou talvez Prometeu, que entendeu o que precisava ser feito. Havia algo querendo sair. Com um machado de bronze duplo, num golpe preciso e assustador, a cabeça de Zeus foi aberta, e o que saiu de lá não foi sangue, foi luz. O ancião arregala levemente os olhos, maravilhado. De dentro da mente de Zeus, saltou uma mulher adulta. Ela já saiu vestida com uma armadura de ouro brilhante. Ela segurava uma lança afiada em uma mão e um escudo na outra. Ela soltou um grito de guerra que ecoou por todo o universo, um grito de vitória e poder. Era Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia, da guerra justa e das artes. Ela não nasceu de mãe, dizem os poetas, pois nasceu da cabeça do pai. Mas nós sabemos a verdade. Ela nasceu da astúcia de Metis e da força de Zeus. Zeus, aliviado da dor, olhou para a filha e, em vez de medo, ele sentiu orgulho. A profecia dizia que um filho o destronaria. Mas Atena era uma filha e ela era leal. Ela era a extensão perfeita da vontade do pai. Ela se tornou a favorita, a única, a quem Zeus confiava o seu raio e o seu escudo. A ordem estava segura. O ciclo de traições foi interrompido. E agora, com a sabedoria armada caminhando pelos salões do Olimpo, o universo estava pronto para o próximo passo. Atena, com seus olhos cinzentos e atentos, olhou para baixo. Ela olhou para a terra vazia e selvagem. E ela sentiu, assim como Prometeu sentiu, que aquele mundo precisava de mais do que apenas deuses. Precisava de mentes para admirar a criação. O ancião aponta para o próximo capítulo da história com um gesto
suave. Respire aliviado. A dor de cabeça passou. A clareza chegou. Durma sob o olhar atento da sabedoria. Respire. O ancião acomoda-se melhor na cadeira. O fogo estala e uma fagulha sobe devagar. O Olimpo agora tinha sabedoria. Com Atena, tinha força. Com o raio. Mas um reino não se faz apenas de guerreiros e estrategistas. Um reino precisa de majestade. Precisa de uma rainha, e havia apenas uma deusa capaz de se sentar ao lado de Zeus, sem ser ofuscada por ele. Ela era irmã de Zeus, filha de Reia e Cronos. Ela tinha a dignidade das montanhas e a beleza solene das nuvens brancas de verão. Dizem que quando Hera caminhava, lírios brotavam onde seus passos dourados tocavam o chão. Zeus a amava, mas Hera não era fácil de conquistar. Ela conhecia a natureza do irmão, ela sabia que o vento muda de direção e que o coração de Zeus era volúvel. Ela recusou seus avanços 300 vezes. Ela exigia respeito, ela exigia compromisso. Zeus percebeu que não poderia conquistá-la com poder, pois ela também era poderosa. Ele precisava conquista-la com ternura. O ancião sorri, um sorriso suave, de quem conta uma história de amor antiga. Um dia, Hera caminhava sozinha, perto da montanha Tornax. O céu escureceu. Zeus convocou uma tempestade fria de inverno. A chuva caiu gelada e o vento soprou cortante. Então, o rei dos deuses transformou-se. Ele deixou de ser o gigante de bronze e trovão. Ele virou um pequeno pássaro, um cuco, molhado, tremendo de frio, com as penas encharcadas e bagunçadas. O passarinho pousou perto de Hera. A deusa, que rejeitava o rei, não rejeitou a criatura frágil. O coração de Hera se comoveu. Ela pegou o passarinho nas mãos, sentindo o coraçãozinho bater rápido contra a palma. Para aquecê-lo, ela o colocou contra o próprio peito, cobrindo-o com seu manto de lã. Foi nesse momento de calor e proteção que Zeus voltou à sua forma real. Ele não estava lá para dominar. Ele estava lá, nos braços dela, mostrando que até o rei do universo precisa de abrigo. Ele olhou nos olhos dele. E ali, ela aceitou. O casamento, meu jovem, o ancião fecha os olhos como se pudesse sentir o perfume daquele dia. Foi o casamento sagrado. O mundo inteiro foi convidado. Gaia, a terra, estava tão feliz que fez brotar uma árvore inteira de maçãs de ouro como presente de núpcias. As ninfas cantaram canções que faziam os rios pararem para ouvir. As estações do ano dançaram de mãos dadas. Para a noite de núpcias, a terra fez crescer uma cama macia de lótus, açafrão e jacintos. Uma nuvem dourada cobriu o casal no topo do Monte Ida. Eles reinaram juntos, o rei e a rainha. Mas o ancião suspira levemente. O ouro também é frio. Hera tornou-se a deusa do casamento, a protetora das mulheres e da fidelidade. E Zeus, Zeus continuou sendo o vento que sopra onde quer. Isso traria muitas tempestades no futuro. O ciúme de Hera se tornaria lendário, tão grande quanto o poder de Zeus. Mas no início, havia apenas a glória dos dois tronos lado a lado. A corte estava completa. Zeus no centro, Hera ao seu lado, Atena à direita, Poseidon nos mares, Hades no submundo, Hestia no fogo central, Deméter nos campos. O palco estava montado. O cenário estava perfeito. As luzes estavam acesas. Faltava apenas a plateia. Faltava alguém para olhar para esse céu estrelado e dar nomes às constelações. Faltava alguém para acender fogueiras na terra em honra a esses fogos no céu. O ancião aponta para fora, para a escuridão da noite. Agora sim, agora Prometeu pode descer até a beira do rio. Os deuses estão prontos para serem adorados. Respire fundo e sinta a majestade desse momento. O universo está organizado. Durma, respire. O ancião observa as fagulhas subirem pela chaminé, perdendo-se na escuridão lá fora. O universo agora tinha reis. Tinha palácios, tinha ordem, mas ainda era um lugar vasto e vazio. Os deuses eram grandes demais. Quando caminhavam, faziam a terra tremer. Quando falavam, parecia trovão.
Faltava algo pequeno, faltava algo delicado para apreciar a beleza dos detalhes que Gaia havia criado. Faltava a vida que observa, faltava nós. Havia um titã que não lutou na guerra. Seu nome era Prometeu. O nome dele significa aquele que pensa antes, o visionário. Enquanto os outros deuses celebravam com néctar no Olimpo, Prometeu desceu à terra. Ele caminhou até as margens de um rio tranquilo, na região da Biócia. O ancião faz um movimento suave com as mãos, como se estivesse amassando algo macio. Ele sentou-se na lama fresca. Ele sentiu a terra úmida entre os dedos, a terra misturada com água. O barro, Prometeu era um artista. Ele olhou para o barro e não viu sujeira. Viu potencial. Com paciência infinita, ele começou a moldar. Ele não fez formas de monstros, nem de gigantes. Ele fez formas à imagem dos próprios deuses, mas menores, frágeis, elegantes. Ele moldou pernas para caminhar sobre a relva, moldou braços para abraçar, moldou olhos para ver as estrelas e ouvidos para escutar o vento. Ele fez bonecos de barro deitados nas margens do rio, secando ao sol suave da tarde. Eles eram perfeitos na forma, mas eram imóveis. Eram apenas cascas vazias, esperando por algo mais. Foi então que a deusa da sabedoria desceu. Atena, a filha favorita de Zeus, nascida de sua própria cabeça, viu o trabalho de Prometeu. Ela viu o cuidado. Ela viu o amor do titã por aquelas pequenas esculturas. Atena se aproximou, e com a generosidade de quem sabe que a sabedoria deve ser compartilhada, ela se inclinou sobre as figuras de barro, e ela soprou. O ancião respira fundo e solta o ar devagar, um som longo e suave, o sopro divino. O pneuma, a alma, o barro ganhou corpo. O peito subiu e desceu pela primeira vez. O coração, pequeno e valente, começou a bater no ritmo do rio. O homem abriu os olhos. A primeira coisa que a humanidade viu não foi guerra, nem fogo. Foi o rosto de uma deusa e o rosto de um amigo. Eles se levantaram, caminharam, começaram a povoar as florestas e os campos. Mas o ancião franze a testa levemente. Havia um problema. Nós somos feitos de barro e sopro. Não tínhamos a pele dura dos leões, não tínhamos as asas das águias, não tínhamos a velocidade dos cavalos. Quando a noite caía e o sol de Hélio ia embora, o mundo ficava frio, muito frio. Os homens tremiam, eles se amontoavam em cavernas escuras, com medo dos sons da noite, com medo dos animais que eram mais fortes que eles. Eles comiam a comida crua, eles viviam na penumbra, frágeis, sempre à beira de desaparecer. Prometeu via isso, e o coração do titã doeu. Ele amava suas criações. Ele não queria vê-las apenas sobreviver. Ele queria vê-las viver. Ele queria vê-las criar, cozinhar, construir, iluminar a escuridão. Ele sabia que faltava uma coisa. Uma única coisa que separava os homens dos animais e os aproximava dos deuses. A centelha, o fogo. Mas o fogo pertencia a Zeus. O fogo sagrado queimava apenas no alto do Olimpo, guardado com ciúmes. Zeus havia proibido. Ele achava que o fogo era poder demais para seres tão pequenos. Prometeu olhou para o alto da montanha sagrada. Ele viu o brilho alaranjado refletido nas nuvens. Ele olhou para os homens tremendo no frio lá embaixo, e naquele momento o pensador tomou uma decisão. Ele iria desafiar o rei do universo mais uma vez, não com armas, mas com um roubo, o roubo mais nobre de todos os tempos. O ancião sorri, cúmplice, mas para roubar o fogo é preciso astúcia, e é preciso um talo de funcho seco. A noite vai ficar mais quente em breve, meu jovem. A luz está chegando. Por enquanto, sinta o calor do seu próprio corpo. Sinta o sopro de Atena nos seus pulmões. A cada respiração, você é feito de terra e divindade. Você é o milagre do barro. Descanse na sua própria humanidade. Respire